que entre 2 ou 3 dias já vai estar disponível no YouTube para quem quiser rever, para quem perdeu, né, quiser assistir a palestra. E a gente pede, por favor, que, com exceção do palestrante, os convidados cortem o vídeo para que a conexão possa fluir melhor para o palestrante, ok? Então, com exceção do palestrante, os demais eu peço essa gentileza de cortar o vídeo, de cortar a câmera. A gente tem um esquema de trabalho em que a gente permite que o palestrante faça, né, a sua exposição sem interrupções, e no final, em torno de 15 minutinhos, ele deixa a discussão em aberto para quem tiver dúvida, quem quiser fazer algum comentário, né? Aí é uma parte mais de interação de todos. Ok? Hoje a gente tem o prazer de receber o Adelson, né? Com o tema O Amigo Importuno, Causa e Efeito, com base no livro de Lucas. E, enfim, um prazer receber o Adelson aqui. E é isso, gente. Vamos fazer uma prece inicial, bem simples aqui, para a gente harmonizar, né? Então, peço a todos que relaxem, que soltem os ombros. Amado Mestre Jesus, irmão maior de infinita bondade, pedimos sua bênção nesse momento, porque nos encontramos todos espiritualmente juntos, buscando a comunhão de ideias, comunhão de intentos para a prática do bem. Agradecendo a oportunidade que nos é dada para a busca de nosso esclarecimento espiritual. Que os bons espíritos possam intuir nosso palestrante, permitir a todos nós o melhor proveito possível, levando ao final dessa reunião os ensinamentos e as boas energias para os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, queria dar boas-vindas ao Adelson. Obrigado, Adelson, pela sua presença. Obrigado virtual, todo mundo. presença virtual. É isso, a nossa presença virtual. Obrigadinho. E, por favor, fique à vontade, viu? Bem, boa noite, gente. Muita paz para nós. O tema que nós vamos trazer hoje é bem interessante, que é o amigo importuno. A gente trata muito esse tema em cima da oração, o valor da oração, o valor da meditação. E, ao mesmo tempo, a gente trata esse assunto dentro da lei de causa e efeito. Por quê? Porque algumas pessoas que ou não entendem o que é uma oração, ou não entendem os passos que Jesus estabeleceu para que a oração seja recebida, seja feita, trabalhada na intimidade e respondida. Conforme diz a doutrina, não existe nenhuma oração que não seja respondida, não existe. A diferença é que a oração não é respondida exatamente dentro daquilo que a gente quer, mas sim dentro daquilo que a gente precisa. Uma coisa também muito importante é que o fato de nós termos o hábito de fazer preces, de fazer oração, não vai tirar de nós as provas pelas quais a gente precisa passar, mas vai certamente nos ajudar na nossa caminhada. É uma coisa bem interessante o assunto, né, que a gente vai abordar agora.
Disse-lhes ainda, no caso de Jesus, se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se do interior, de dentro da casa, né, o outro lhe responder, não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados na cama comigo, não posso levantar-me para dar-vos. Digo-vos, embora não se levante para dar-los por ser seu amigo, ao menos por causa de sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Eu vos digo, pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe, todo o que procura encontra, e ao que bate lhe será aberto. Qual de vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará, em vez de um peixe, uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, o do céu, lhe dará um espírito bom aos que lhe o pedirem. Assim, como quereis que vos façam os homens, assim fazei vós também. É interessante essa passagem, né? É tipo assim, é como se vencesse pelo cansaço, se a gente for pegar no terra a terra, de tanto você falar na cabeça de alguém alguma coisa, você acaba convencendo a pessoa, cansando a pessoa. E Jesus foi muito feliz, né, para variar, porque Jesus tinha que ensinar as coisas dos céus de acordo com os costumes da terra. Na terra é assim. Na terra é assim. Se a pessoa não espernear para fazer as coisas, tem que fazer greve, tem que fazer para conquistar os direitos, ou no mínimo para fazer que os direitos sejam respeitados. Aquele que fica muito quietinho acaba não conseguindo nada. Jesus, o que Jesus fez? Pegou já esse costume e trouxe para ensinar os passos da oração. E nós vamos ver isso aqui, que é bem interessante. É um estudo muito leve, tranquilo, né? Para a gente fazer, e o ensinamento é bastante bom. Gradação do processo de oração-meditação. Primeiro, eu gosto muito de fazer a separação das coisas. Aqui, no Ocidente, a gente fala muito mais oração. Lá no Oriente, o pessoal fala muito mais meditação. Mas as coisas não são necessariamente a mesma coisa. Eu estudando as duas coisas, se eu cheguei a uma conclusão, não sei se é a conclusão, é uma. A oração é falar com Deus e a meditação é ouvir a Deus. Porque às vezes a gente fala tanto, conversa tanto, mas não silencia a mente para ouvir Deus falar. E é no silêncio que Deus conversa. Na agitação da nossa intimidade, Deus pode falar o que for que a gente não vai escutar. Então, a arte da meditação é silenciar a mente para ouvir aquilo que Deus quer para a gente. Orar é falar com Deus, agradecer e pedir também. Mas essa é a ideia. Orar é falar com Deus, então a gente precisa fazer a mesma coisa. As duas coisas a gente precisa fazer. Primeiro, pedir a Deus. Segundo, silenciar para ouvir com atenção
o que Deus tem para nós. Porque, aliás, muitas vezes mesmo a gente pede um tanto de coisa para Deus e, graças a Deus, aquilo não acontece. Porque tem até um pensamento de alguém que disse certa vez que se Deus quiser punir os homens, é fácil, é só atender todos os pedidos que os homens fizerem. Porque os homens são todos homens que eu falo agora, seres humanos, são todos instáveis. Então, ele pede uma coisa hoje, amanhã ele pede outra, depois ele pede outra, depois ele pede outra. Então, se for atender tudo, a gente cairia num verdadeiro despenhadeiro. Graças a Deus também, o nosso livre-arbítrio nessa existência, nessa dimensão, nessa diversidade, nessa dualidade, a gente não tem livre-arbítrio completo. Senão, acho que cairíamos todos num despenhadeiro sem fim. Vamos lá. Como é que processa a oração? Pedir, procurar e bater. Não foi isso que diz a lição? Pedi, recebereis, buscai e achareis, batei e a porta será-vos aberta. Pedido é simplesmente uma petição verbal. Eu posso pedir uma coisa sem nenhum interesse, pedir por pedir, vamos dizer assim. Então, é o primeiro passo. O segundo passo é procura. Espera aí, quando eu vou procurar uma coisa, eu preciso ter mais atenção. Eu posso pedir uma coisa, falar assim, pai, me dá um iate. Mas de repente não vai dar. Então, né? Agora, quando eu começo a procurar, eu estou fazendo já uma análise. Não é um pedido qualquer. Vai pressupor um esforço que a gente faz, igual, quando eu vou procurar alguma coisa, eu tenho que olhar debaixo do sofá, vou ter que olhar debaixo da mesa, sei lá onde, já que eu estou procurando, eu vou ter que me esforçar para isso. E bater, isso é fundamental. Bater é persistir. Persistir. E essa persistência não é apenas uma insistência, não. Insistir, muitas vezes, pode ser uma insistência complicada, pode ser dar murro em ponta de faca. Se a pessoa for dar murro em ponta de faca, ela vai machucar a mão toda e não vai resolver. A persistência, ela vai ser uma coisa completamente racional. Eu vou persistir naquilo que eu quero mesmo. Se for apenas um pedido leviano, rapidamente eu esqueço. Então, pedir, procurar e bater. É a ideia da persistência. Tem uma história muito interessante. Dizem que, certa vez, um homem foi quebrar uma pedra, ele deu a primeira marretada na pedra, a pedra nem mexeu. Ele deu a segunda, a pedra nem mexeu. Ele deu a terceira, assim vai indo. Aí, quando ele chegou na marretada 99, ele bateu, a pedra também não quebrou. Ele falou assim, vou desistir. Mas antes de desistir, eu vou dar mais uma marretada. Quando ele deu a pedra para partir ao meio. A pergunta, o que fez com que a pedra se quebrasse? Foi a última batida? Foi a primeira batida? Não. Foi a persistência, aquele ato de atingir a pedra no mesmo lugar para que a pedra se rompesse. Então, essa é a ideia. Para que a gente consiga as coisas, a gente precisa pedir primeiro, mas não é uma petição verbal apenas. Vai procurar, você vai buscar mesmo e você vai bater. Não basta pedir ligeiramente e esquecer o pedido. É indispensável mentalizar com insistência ou persistência, batendo na mesma tecla constantemente, concentrando-nos no que desejamos, sem duvidar, sem hesitar, sem variar. Porque se eu peço hoje A, amanhã eu peço B, depois de amanhã eu peço C,
Aí o próprio universo, conforme é a coisa da moda hoje, o universo é meio confuso. Porque eu posso até pedir uma coisa contraditória. Por exemplo, então o universo fica meio perdido, não sabe o que ele vai me dar. Como é que a coisa vai se processar? Beleza? Existem muitas obras a respeito da mentalização, revelando-nos os segredos a utilizar para saber de que necessitamos. Aí é uma coisa muito interessante, porque Deus dá para a gente tudo o que a gente necessita e dá muito mais do que a gente necessita. Se a gente souber direitinho o que a gente quer fazer da vida, certamente não nos faltarão os recursos. O problema é a gente focar nas coisas, né? Som de domínio público constitui uma realidade no domínio intelectual. A parábola, ela então isso aqui que nós falamos tudo, todo mundo já viu que é uma realidade. Que a gente, para buscar aquilo que a gente quer, já está tudo pronto. Deus já nos deu tudo. A gente só precisa focar naquilo que a gente quer. E essa é a grande dificuldade. A parábola, ela é esclarecedora. O amigo procura não atender ao que pede. Perturbaria o sossego da família e muito se incomodaria. Mas o solicitante insiste de tal forma que acaba obtendo. Então, foi a persistência do outro amigo que precisava de pães, de alguns pães, para dar outro amigo que tinha chegado de viagem. Ele acabou, porque falou o seguinte: eu preciso ganhar esses pães para levar para o meu amigo que acabou de chegar. E aqui também é uma coisa muito interessante, porque para o povo hebreu, uma das coisas sagradas significava dar pousada ao amigo. Isso aí ninguém vai poder tirar do povo hebreu e do povo judeu. Qualquer pessoa, na época de Jesus que eu estou dizendo, né? Qualquer pessoa que chegasse a qualquer casa, a qualquer hora, ele tinha onde dormir, mesmo que fosse no chão, um colchão no chão, mas ele tinha onde dormir, o que comer. E no outro dia, quando ia embora, ainda levava uma sacolinha, né, um embornal com alguma coisa para a caminhada. Quando, na época em que eles iam colher, fazer as colheitas, eles nunca colhiam tudo, o povo hebreu e o povo judeu. Eles sempre deixavam algumas espigas no caminho para que alguns caminheiros que por ali passassem, se tivessem fome, entrariam naquele recinto e pegariam para se alimentar. Então, ninguém vai poder tirar isso do povo hebreu e do povo judeu. Esse companheirismo, essa solidariedade, não importava quem fosse, qualquer pessoa que passasse pelo caminho podia pegar alguma coisa, levar e comer, né? Santo Agostinho nos diz que devemos insistir no pedido, porque Deus tem mais desejo de dar-nos do que nós de receber. Mas, por vezes, adia a doação para nos dar tempo, aqui que eu já disse, para nos dar tempo de refletirmos melhor se aquilo mesmo é que precisamos. Será que eu preciso mesmo, nesse momento agora, de um iate de 25 milhões de dólares? Estou chutando aqui. Ó. Talvez não seja, eu vou pensar melhor se eu quero aquilo. Agora, se eu quero emprego para minha família, eu vou comprar, eu vou fazer de tudo. Volta um pouquinho agora se eu quero emprego. Hã? Porque travou. Destravou? Sim. Se eu, então, Deus demora um pouco, vamos dizer assim, a atender a gente, para que a gente possa refletir
se é aquilo mesmo que a gente quer. Porque senão é aquele esquema, pediu, está pedido, não pode ficar arrependido. Então Deus fala assim, bom, será que é isso que ele quer mesmo? Se for, a pessoa vai persistir naquele pedido e vai acabar um dia aquilo acontecendo. Esse é o cuidado que a gente precisa ter naquilo que a gente pede. Tem que pensar bem o que você quer e insistir naquilo, focar naquilo. Isso até hoje, né? As pessoas que falam assim do universo inteligente, né? Todo mundo já percebeu isso também. Pegou essa assertiva que Jesus disse e trouxe para o dia a dia. O universo vai fazer de tudo para te atender. Para o universo, tudo é sim. Quando eu falo universo agora, eu chamo de universo quintal de Deus. Né? Então, tudo que eu quero está no quintal. Eu posso entrar lá e pegar. E está à minha disposição. Mas eu preciso ir lá pegar. Eu preciso estar pronto para isso. Então, o universo está lá, tudo eu quero. Tudo que eu quero, o universo fala assim, Adelson. Aí eu falo assim, nossa, eu quero dinheiro. O que o universo fala assim? Sim, Adelson, você quer dinheiro. O que acontece? Cada vez eu vou mais precisar de dinheiro, porque o que eu quero é dinheiro. Então, o pensamento positivo da gente não é apenas pensar, mas sentir aquilo se realizando. E não apenas uma petição vazia. Vamos lá? Mas Jesus nos ensina que não é pelas repetições inúteis, Mateus 6,7, que recebemos, não é pela multiplicação das palavras. Porque aqui na Terra, eu falo sempre, né? Aqui na Terra, a coisa mais fácil que tem é você conseguir alguma coisa de alguém que é vaidoso. É só você encher essa pessoa de elogio. Então ele fala assim, ó meu Deus, todo misericordioso, ó meu Deus, e justo e bondoso. Para que isso tudo? Não precisa. É Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. É simples assim. Se você já tem foco, a coisa vai acontecer sim. Porque senão vai ter, aqui que eu falei, você vai querer contradizer uma situação. Você pede isso amanhã, ou pede hoje, amanhã você pede outra coisa. Aí fica difícil. Então, quando Jesus, se a gente pega o evangelho separadamente e Jesus falasse tudo que vocês pedirem, vocês vão receber, vamos dizer, Jesus fala isso mesmo no evangelho, mas depois ele fala assim, vosso Pai sabe da necessidade de vocês antes que vocês peçam. Parece que Jesus está contradizendo. Não, claro que não é. Jesus sabe, Deus sabe tudo, ou melhor, Deus nem se fala, né? Mas o Pai, que nós já falamos na oração do Pai Nosso, o Pai Nosso, ele sabe tudo que a gente precisa, principalmente para levar a nossa encarnação adiante, com o maior êxito possível. Né? Então, o que acontece? A gente pede, mas Deus já sabe o que eu preciso. Aí eu peço algo que vai me complicar se for atendido. Deus não dá aquilo. Deus te dá uma oportunidade para você ver que aquilo não é bacana. Aquilo que você pediu. Tá certo? Jesus traz alguns exemplos que nos esclarecem que jamais receberemos coisas ruins. Não, se eu peço, essa é a ideia da causa e efeito que eu falei, que eu juntei os dois temas. É nesse ponto aqui que é legal. Deus nunca vai nos dar coisas ruins. Aparentemente, a gente que acha, mas Deus agora virou as costas para mim. Deus não me escuta. Deus é isso, Deus é aquilo. Deus não faz o que eu quis. Vai por aí fora? Né? E o pior que seja feita a vossa vontade. Pelo menos a oração é assim. E não a nossa, né? Porque nós sabemos... Nós não temos, nós aqui nessa dimensão, igual a gente fala, na nossa terceira dimensão aqui, não raro, a gente não sabe o que é bom para a gente.
Frequentemente, a gente erra em alguns quesitos. Mas Deus, quer dizer, a nossa essência divina, o Pai que está em nós, sabe o que nós precisamos. Por isso que um tantão de projetos não dão certo. Porque a nossa essência fala, olha, se isso aqui acontecer nesse momento e dessa forma, vai dar problema. Por isso que nós temos que estar harmoniosamente com o nosso eu superior, que é o Pai nosso que está no céu, isto é, na nossa consciência. Se mentalizarmos coisas boas, Deus não vai dar coisa ruim para nós. Se eu peço para Deus um pão, Ele não vai me dar uma pedra de jeito nenhum. Se eu peço um peixe, Ele não vai me entregar uma serpente. Essa é a lei de causa e efeito. Então, eu preciso ter muito lei de causa e efeito aplicada à oração. Se eu peço coisa boa, com certeza eu vou receber coisa boa. Por isso que Jesus, com toda a perfeição, disse, a primeira coisa que Jesus pede, venha a nós o vosso reino. É claro, porque ele mesmo, para não cair em contradição, Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque se eu estou de paz, ou em paz, com o reino dos céus, é mamão com açúcar e leite condensado ainda. É tranquilo. É conseguir o reino dos céus. Ninguém receberá pedra se pedir pão, nem cobra se pedir peixe, nem escorpião se pedir um ovo. Ou seja, os males que nos chegam são devidos às nossas mentalizações erradas. A gente acaba, mesmo às vezes a gente pede uma coisa e sente outra. A coisa não acontece. Daí o problema das nossas orações, e tem várias passagens no Evangelho que nos ajudam nisso. Se mentalizarmos certo, recebemos do Pai que habita nos céus, isso é, no nosso interior, que nem eu disse, em nosso coração, somente coisas boas. Se os homens maus, por sua ignorância e incapazes, fazem o melhor para seus filhos, muito mais faria o Pai, que é bom, e o amor absoluto e infinitos. Deus, que é soberanamente justo e bom, jamais vai nos dar algo ruim. Como pretendemos que tudo nos ocorra com facilidade e mentalizamos coisas negativas? Não tem jeito. Quando a gente fala, gente, vamos começar a trabalhar com a ideia da facilidade da graça. Aí vem alguém e fala, não, mas isso é muito difícil. Muita gente no espiritismo vem e fala assim, não, gente, nós só vamos conseguir coisa se esforçar muito. Isso é errado. E vou dizer que, biblicamente falando, isso é errado. Jesus disse, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Muitos espíritas acham que tem que fazer esforço absurdo para conquistar o reino dos céus. Está a mesma coisa da Igreja Católica. E Deus está aí para disponibilizar tudo o que nós precisarmos. Se eu peço dificuldade, vai chover dificuldade. E esse negócio de esforço, como diz, e quem fala isso dentro do Espiritismo é porque não leu direito o Livro dos Espíritos. Porque é comum, como diz o Espírito responde para Kardec, é com muito pequeno esforço que o homem consegue se transformar. Está lá no Livro dos Espíritos. Nem esforço absurdo, não. Então, a gente precisa imediatamente parar de achar que a vida é um sacrifício. Não. A vida é oportunidade de evolução. Não é. Deus não colocou ninguém aqui para sofrer, nem para se sacrificar, nem para ter esforço absurdo, nada disso. O Chico Xavier foi perfeito. Perfeito. Chico Xavier, claro que compreendeu isso. Ele disse, Jesus não pede para a gente escalar o Everest, não. Ele pede apenas que nos amemos uns aos outros, Chico Xavier. Isso é que é compreender o que é o Espiritismo. Mas tem um tantão de gente que acha que eu tenho que pegar todas as tarefas da casa, eu tenho que ir na coluna Santa Isabel, eu tenho que fazer aquilo, fazer o meu esforço para conquistar o reino dos céus. É a mesma crença antiga da Igreja Católica. Ainda.
Eu faço uma promessa, eu tenho que criar, fazer o sacrifício, eu tenho que subir a escadaria da penha de joelho, porque senão eu não sou merecedor daquela graça. Importante, então, a gente começar a perceber isso. Como é que a gente quer que tudo aconteça bem se a gente só mentaliza coisa negativa? É impossível. Somos responsáveis únicos por nossos erros, não tem dúvida. E colhemos, aí, logicamente, o que nós plantamos. Somos exatamente aquilo que pensamos. Aquilo que a gente pensa acaba se concretizando um dia. Somos hoje a obra da nossa mentalização de ontem. E colhemos hoje o que ontem plantamos com a nossa mente deficiente e ignorante. Precisamos urgentemente mudar isso. Oi, gente, tudo bem? Eu não estou nem vendo ninguém, não, mas olha que interessante alguns exemplos bíblicos que eu vou trazer. Esse exemplo, eu adoro esse exemplo. Em Gênesis 32, 26, está escrito: E disse, é a luta de Jacó contra o anjo. Não sei se vocês já viram essa passagem, ela é muito interessante. Pelo menos nesse ponto, né, a Igreja Católica nos ajuda muito. Eu acho que é o Padre Marcelo, né? Tem uma música que fala assim: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. A luta de Jacó com o anjo. Porque Jacó estava desesperado porque o irmão dele, Esaú, estava vindo com outros companheiros para matá-lo. Esaú e Jacó são irmãos gêmeos, filho de Rebeca e de Isaac. E o Esaú ficou muito chateado, porque ele junto com a Rebeca, foi enganado, né? Quando o Isaac já estava para desencarnar, já cego, ele acabou abençoando o Jacó, ao invés de abençoar Esaú, que foi o primogênito. Mas é porque isso significa uma coisa muito legal para nós. Dentro do homem velho precisará, Esaú nasceu primeiro, poucos minutos antes, e Jacó nasceu grudado no calcanhar de Esaú. Mas, quando eles cresceram, acabou invertendo, e o Isaac, o pai, acabou abençoando Jacó, dando-lhe a primogenitura ao invés de Esaú. E Esaú, então, ficou furioso. E cada um foi para algum lugar, e um fundou o que hoje seria o Iraque, e o outro fundou o que seria antigamente o Irã. Por isso que as muitas brigas que houve em relação nessas duas nações vem muito antigamente essa ideia, essa fundação, né, dessas duas questões. Então, o Jacó estava lá e estava apavorado, porque o irmão dele iria matá-lo. Aí apareceu o anjo, ele agarrou o anjo e brigou com o anjo a noite inteira. E não deixou o anjo sair. Ele insistiu, persistiu, lutou, esbravejou. Aí o anjo deu-lhe uma marca, né? Deu uma espadada na perna dele, para que fosse marcado. Aí, quando chega Esaú, os dois se abraçam e resolvem a questão. É muito bonita a história. Então, ele disse, eu preciso de uma bênção, eu não vou sair daqui enquanto o senhor não me atender. E brigou com o anjo, e segurou o anjo até que ele fosse abençoado. Beleza? Em Gênesis 32, 27, 28, e disse-lhe, seguindo Jacó, qual que ia ter o nome? De tanto segurar o anjo, ele insistia, ele persistia, lutar. Ele falou, poxa, eu preciso de uma bênção. E eu não vou sair daqui sem ela. A mesma história, guardadas as proporções. Então, ele falou o seguinte, Jacó, esse é o meu nome, né? Aí o anjo disse, não te chamarás mais Jacó, porque Jacó é aquele que luta e vence. O nome Jacó significa aquele que luta e vence. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Por isso que nós temos as 12 tribos de Israel, são os 12 filhos de Jacó.
Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó é aquele que luta e prevalece. Isso é muito legal. Aí Jesus vem com a passagem bonita registrada em Mateus. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Já está quase na hora, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus persiste nessa ideia. Como é, então, que essa parábola está em nós, dentro da nossa intimidade? Vamos lá? Vamos ler para a gente terminar o nosso tempo. Julgam muitos que a lei de causa e efeito é provocada pelos atos e ou pelas palavras. Entretanto, o que mais provoca a reação da lei é o pensamento, como a Cassinha, toda segunda-feira a Cassinha está trabalhando isso, né? Eu só fiz uma interrupção para a gente estudar a transição, né? Mas a Cassinha está com foco muito bom, porque tudo está no pensamento. Aliás, a doutrina inteira fala isso, Emmanuel mais especificamente. É muito mais forte que qualquer palavra, qualquer ato, qualquer gesto. Matéria produz matéria. Espírito produz espírito. Por isso que Jesus disse, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. João 3,6. Então, esse karma aí, provocado por palavras e atos físicos, então, o karma provocado por palavras e atos físicos, mais o karma criado pelo pensamento é espiritual. Isso é inerente ao espírito e que acaba, logicamente, refletindo no nosso corpo físico, né? Toda doença, todos os incômodos, todas as coisas que a gente tem, as limitações, são logicamente do espírito, porque a matéria ela não age, ela reage. Sabemos, pois, que o que fazemos traz consequências agradáveis ou desagradáveis, dependendo da nossa força de pensamento na ocasião. E da sua persistência e intensidade, desculpe, eu li errado. Sabemos, pois, que o que fazemos traz consequências agradáveis ou desagradáveis, dependendo da nossa força de pensamento na ocasião e da sua persistência e intensidade. Se a parábola pode, evidentemente, referir-se à ideia de pedir, podemos entender também: quem pede, recebe o que pede, bem ou mal. Causa e efeito dentro de nós. Quem procura, encontra o que busca, bem ou mal. E a quem bate, será aberta a porta que leva à alegria ou à dor, dependendo da direção das intensidades daquelas nossas batidas. Se encontra aí a essência última da lei de causa e efeito. O efeito corresponderá à causa que tivermos colocados livremente e não poderá ser modificado por nenhuma ação ou situação externa. A gente tem que trabalhar isso na intimidade. Colocada a causa com livre-arbítrio, virá o efeito inevitável e exatamente correspondente. Lição oportuníssima para o espírito, que é responsável pelos pensamentos. Tudo que estiver moldado e definido no pensamento voltará para o espírito na mesma existência ou em vidas posteriores, né, numa existência futura. Para concluir, eu trago alguns versículos que corroboram esse nosso estudo. Tiago, a carta de Tiago 4:3. E quando pedis, não recebereis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Em outra versão, fala o seguinte: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, para satisfazer as vossas próprias concupiscências e seus próprios desejos. Aí, o que Deus fala? Deus é bom. Ele fala, poxa, mas o pessoal está pedindo uma coisa que, se eu der, vai atrapalhar mais ainda. E a oração, a pessoa fala, a minha oração não foi atendida. Foi sim, só que não deu o que eu quis. Salmo 66:18. Se eu, Davi, né? Se eu, no coração, tivesse visado a maldade, o Senhor não me teria escutado. A história da Davi é toda linda, né? Mas não dá para contar agora.
João 5,14. E esta é a segurança que temos para com ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dá atenção. E por último, João 16, 23, 28. Isso aqui é lindo. Jesus disse na oração dos apóstolos, pouco antes dele desencarnar, né? De ser entregue para o desencarne. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo dará. Até agora, não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Tenho-vos dito tudo isso em parábolas, mas vai chegar a hora em que não vos falarei mais em parábolas. Falar-vos-ei claramente do Pai. Olha que legal. Nesse dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei por vós ao Pai, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amaste e acreditastes que eu saí de Deus. Saí de Deus e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Ô, gente, brigadinho, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Nós que agradecemos essa reflexão, né, interessante, muitos pontos assim, né, que mexeu, né, acredito que mexeu com muita gente. E agora a gente vai abrir para as perguntas. Se alguém quiser complementar, falar, né, tiver alguma dúvida da palestra, pode ficar à vontade. Pode qualquer abrir coisa, isso. isso. Ou então mandar no chat também, se a pessoa não quiser falar. Isso. Pode enviar no chat, tá, gente? Fica à vontade. Ó Deus, obrigado, Tânia. Foi um prazer ouvi-lo. Tranquilo. Obrigado. Aí que tá. A Led está aqui também. Que bom. Dá um abraço na Cassinha. Agradeço ao Delerson para mim, por obséquio. Ok. A gente que agradece, Zé, você. Isso. E eu estarei agora. Você está falando toda quarta-feira? Não, a gente fala toda segunda. Agora, de vez em quando a gente fala na quarta, amanhã a Cassinha vai fazer a palestra da quinta. Né? Ok. Então, a gente estará presente, se Deus quiser. Muito bom, Zé. Muito bom ter vocês conosco de novo. Eu agradeço todo o coração. Nós agradecemos. Eu e a Laíde. Muito obrigada, Deus. Gratidão. Um abração, Laíde. Deus. Um abração, Deus. Gente. Obrigado. Nada. Até só achei interessante alguns pontos que você colocou, principalmente quando você falou, né, no estudo, que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes. Né? Isso mexe demais com a gente, né? Porque isso dá a responsabilidade das nossas ações, né? A gente não tem como terceirizar, né? Nós que estamos ali conduzindo tudo isso no dia a dia, né? Então, eu achei muito interessante isso. Não, isso é perfeito, porque se a gente tem Deus dentro da gente, a gente é capaz de fazer a coisa toda. É só deixar Deus acordar, Deus, esse Deus mesmo que está fazendo, esse amor que a gente tem, essa força, né? E a gente não vai. Hoje a gente ainda erra muito por causa da condição que a gente está, né? Mas em breve a gente vai começar a acertar e daí para frente vai ser muito bom, quando a gente descobrir isso tudo, né? Descobrir e começar a praticar, né? A gente já tem tentado praticar, mas vez ou outra a gente acaba caindo. A prática que é o nosso desafio, né, da encarnação. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver. Mais alguém quer fazer uma pergunta, uma colocação? Deixa eu ver aqui no chat. Elde, à vontade. Raquel. Tudo bem, né, pessoal? O Adelson. Sim. Eu estava pensando uma coisa aqui, quando você falou da persistência.
Sim. Você vai incomodar aquela pessoa até ela te atender, né? Que está lá na passagem. Isso mesmo. Eu estava pensando aqui, sabe? Se essa persistência da gente, você está insistindo, persistindo, e não acontece, que seja até da forma que você quer, mas você está vendo, dentro da sua visão, que não está acontecendo. Então, Sim. você está vendo que está sendo em vão. Como que a gente vai saber, sabe? Assim, se eu estou insistindo numa coisa que não é para ser, não é para acontecer, ou eu tenho que dar a Sim. 100ª martelada, porque às vezes está perto de acontecer e... Olha, é assim. Não pode, é isso que eu queria saber. Perfeito. Essa é a coisa mais difícil que tem. Por isso que eu falei de oração e de meditação. Eu diferenciei bem. Qualquer empreitada da nossa vida, Elde, a gente precisa colocar Deus na frente. E essa é a verdade mesmo. A gente precisa... Qualquer empreitada, se eu for comprar uma casa, se eu for comprar uma... A gente esquece muito. Tem uma passagem, eu acho que é Tiago mesmo, que fala o seguinte, que muita gente fala assim, amanhã eu vou na cidade, lá na Bíblia, amanhã eu vou na cidade, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tipo assim, eu faço e aconteço. E alguém fala o seguinte, por que você não fala se Deus quiser? Lá na Bíblia está escrito isso. Uhum. Sabe por quê? Porque, como diz o próprio Cristo, fala assim, homem louco, e se esta noite Deus te pedir sua alma? Beleza. Então, essa é a ideia. Vai chegar rápida, a gente vai treinando, rapidamente a gente vai perceber o limite das coisas. Se a gente tiver em oração, rapidamente vai, opa, isso aqui já não é mais para mim. Esse passo que eu estou dando não está bacana. Se a gente só age motivado por um determinado interesse que eu não sei qual, a gente esquece de falar assim, se Deus quiser, conforme está lá, acho que é a carta de Tiago, depois eu vou até achar, é muito interessante. Porque o que é estar com Deus? Estar com Deus é estar com amor. O que é estar com o Pai? É a gente estar alinhado com o nosso eu superior. Se eu estou alinhado com o nosso eu superior, rapidamente eu sei se eu devo ou não devo persistir naquilo. E isso é ligado àquilo que Jesus disse para a gente não julgar. Ah, tá. É porque a gente, às vezes, não sabe fazer o julgamento. Isso mesmo que você falou. Poxa, eu vou fazer o julgamento. Tá certo? Eu já falei com meu filho, vou chutar um bobo aqui, ó. Eu já falei com meu filho isso. Não, já cansei de falar. E não resolve, e não resolve, e não resolve. Aí, antigamente, o pessoal tinha uma ideia muito boa, falava, vamos entregar isso para Deus? Não sei se... E é quase que isso. Porque o que acontece? A gente precisa fazer a prece, a gente precisa fazer a oração e esquecer. Esquecer. Significa... Eu tenho alguns exemplos, depois a gente conversa. Porque quando você faz isso com fé e entrega naquilo na mão de Deus, aquilo resolve. Da melhor maneira possível. A oração, inclusive, a gente deve fazer isso. Entendi. Porque a gente não sabe o mapa reencarnatório do nosso filho, do nosso marido, da nossa mulher, a gente não sabe o mapa reencarnatório. Uhum. Então, aí, de repente, eu peço assim, eu quero, meu Deus, me ajuda que meu filho seja médico. Estou chutando bobagem. Mas ele quer ser tecelão. Uhum. Aí eu vou insistir, e vou, como diz Emmanuel no Pensamento de Vida, né? Vocação, a gente vai tentar atrapalhar a vocação daquela pessoa. Então, a nossa oração é para que Deus encaminhe, ilumine a gente como pai, estou dando um exemplo agora, como pai, para que aquela pessoa encontre o caminho dela e que a gente tenha a humildade de receber.
Mesmo que eu queira de qualquer jeito que ele seja o maior bailarino do mundo, Baryshnikov da vida, mas ele quer ser outra coisa, ele quer ser mecânico de avião. Como é que eu vou fazer? Eu estou falando bobagem aqui. Então, não adianta. Então, por isso que a gente precisa, a primeira coisa é pedir a Deus, porque Deus ou então fazer oração para o mentor espiritual daquela pessoa. Depois que eu aprendi, isso é muito interessante. A gente faz o apelo ao mentor espiritual daquela pessoa. Lá na oração do Pai Nosso, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a oração dominical, lá está escrito assim textualmente, quando a gente faz o Pai Nosso direcionado à pessoa, está escrito desse jeito lá. É uma oração poderosíssima. No Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente endereça o Pai Nosso, aquela pessoa pensa no fulano e faz a oração do Pai Nosso pensando. Isso eu achei fantástico. Está lá no Evangelho Espiritismo, que a gente quase não vê isso que eu falei quando eu falei na oração do Pai Nosso. Então, tudo é aprendizado, é tudo literalmente bater, persistir, igual nós estamos fazendo. Quantos anos nós estamos falando nisso na casa? Haja tecla para a gente bater, né? Só pegando um gancho aí nessa fala sua, né? É tudo aprendizado, né? Pode acontecer da gente estar insistindo num determinado pedido que a gente acha que é bom, mas não vai ser, e Deus permite que aconteça para que a gente viva a experiência e chegue às próprias conclusões? Pode acontecer isso? Não tem dúvida. Livro dos Espíritos, e isso serve de prova para os pais. Nesse exemplo, parecido com isso. A Cristina está perguntando, Adel, se devemos pedir a Deus para mostrar para a gente em oração qual é o nosso propósito de vida. Isso é perfeito. É isso que a gente Repete a pergunta. Repete a pergunta. A Cristina, né? É a Cristina. Está perguntando se a gente... Como é que é a forma? Se a gente... Vamos pedir a Deus para mostrar para a gente em oração qual o nosso propósito de vida? Se a gente... Que eu nasci para ser? Perfeito. A Cristina perguntando se a gente deve pedir a Deus o esclarecimento necessário para nos mostrar o propósito da nossa vida, para ver se a gente erra menos, vamos dizer assim? O que eu vou ser, como é que eu vou ser? É mais ou menos essa linha? Mais ou menos isso? Isso que a gente deve pedir todas as noites. Mostra, Senhor, o caminho correto. Tem uma passagem muito legal, é de todo mundo, e Cristina também. Lá no Velho Testamento, tem a mula de Balaão. Já viram isso? Isso é perfeito, essa passagem. É linda. Quando eu falo de mediunidade, eu gosto muito de utilizar essa passagem. O Balaão tinha uma mulinha, olha direitinho nesse exemplo, e ele queria passar um negócio, aí a mulinha empacou, mas empacou de uma maneira que não saía, ele batia na mulinha, aquele negócio todo, e aí apareceu um anjo, e a mula de Balaão, uma garganta ectoplasmática, porque burro não fala, pelo menos até agora a gente não sabe, a mulinha de Balaão te falou assim: por que você está me escorraçando? Eu não posso passar para onde você está mandando. Foi o anjo que plasmou uma garganta e falou com Balaão, porque se ele fosse por aquele caminho, ele iria ser morto logo ali na frente, na emboscada. É um processo mediúnico. Então, a gente precisa pedir para Deus que Ele vai usar todos os recursos possíveis, falando de Deus agora, o nosso eu superior, né? O nosso Pai em nós. Ele vai usar de todos os recursos para você cumprir o seu propósito nessa existência. Tem uma passagem boa também no Livro dos Espíritos, se deixar não falar a noite inteira, que o Kardec pergunta assim: e se uma pessoa
o Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos. E se uma pessoa tiver que desencarnar caindo da escada? Desse jeito está lá escrito. O espírito, o anjo da guarda dele, coisa parecida, pode induzi-lo a subir na escada? Olha que pergunta que o Kardec faz. Resposta, sim. Primeiro é saber se... saber se, como diz o espírito, primeiro é saber se a escada não está podre. Mais ou menos isso. Porque se ela tiver... direitinho, é fantástica, que as leis morais são fantásticas, aquele ensinamento lá. Mas, sim, quando chegar o momento de desencarnar, ele pode ser encaminhado para aquele processo de desencarne. É muito interessante. Então, gente, pegar com Deus é o que há. É isso que há mesmo. Né? Ô, Adelson, você falando, eu fiquei com uma dúvida que eu sempre tive. Então, vou aproveitar o oportunidade. Bom, lá, se eu souber, senão o Kardec responde. Mas é porque você fala assim, que a gente sempre tem que colocar, se Deus quiser. Né? E eu sempre tive isso comigo. Se eu colocar, se Deus quiser, eu estou terceirizando a minha vontade. Por exemplo, né, vamos por uma coisa simples. Se eu quero muito trabalhar na empresa X, então eu sempre batalhei para conseguir e levei vários nãos. Então, se eu coloco, se Deus quer e eu levo o primeiro não, eu posso desistir. Porque eu penso assim, porque não é para mim, Deus não quer que isso aconteça. E como é que você explicaria essa situação assim, sem marteladas e colocar Deus como Deus quer? Entendeu? Ficou clara a minha dúvida? O Deus, primeiro que o Deus perfeito, não ficou perfeito. Primeiro que Deus nunca é externo, está longe. O Pai está em mim. Você, Raquel, esse corpo que eu estou vendo aqui, essa matéria que eu estou vendo, eu te garanto que não é você. Eu não sei quem é você, como você não sabe quem sou eu. Agora, a sua essência, eu posso afirmar sem medo de errar, é divina. Então, quando fala, se Deus quiser, sou eu comigo mesmo. E as coisas virão, sou eu comigo mesmo. É a minha individualidade falando para a minha personalidade na existência. E você pode ter certeza, se aquilo que Deus só vai dar para a gente coisa boa. Às vezes eu acho que coisa boa é ganhar na loteria e Deus acha que a coisa boa naquele momento é eu perder tudo. Porque perder tudo, pelo amor de Deus, né? Estou dando exemplos grosseiros, né? Porque esqueci o nome do moço, o Frazão, tem um moço o Horácio Frazão é um cara muito bom mesmo, muito bom, que trabalha aí nessa linha de sei lá, de proposta positiva para a vida, de sentimentos positivos para a vida, né? De a melhor versão da gente mesmo. Ele, por exemplo, chegou a perder literalmente tudo. Porque, às vezes, a gente, para a gente, Deus me abandonou porque eu perdi tudo. No caso dele, quando ele tinha 26 centavos na conta bancária, imagina, uma coisa parecida com isso, e tinha toda uma vida para tocar, aí ele viu que, vamos supor, se eu perco tudo, eu perdi até a vergonha. Tipo isso. Entendi. Eu perdi minha dignidade que eu achava que eu tinha. Então, eu perco tudo, aí eu vou começar de novo. E, a partir daí, eu começo a fazer a melhor versão de mim mesmo. Para ele, que naquele momento, ele falou, poxa, Deus Deus é ruim demais comigo. Que eu pedi para ganhar na loteria, ele me fez perder tudo. Essa é a nossa diferença. Quando o Livro dos Espíritos fala para nós assim, quando é naquilo que é o necessário, o que é supérfluo? Isso, supérfluo necessário, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, às vezes, o nosso necessário já é supérfluo para o processo da evolução, pelo amor de Deus, não confundir isso. Porque nós estamos na dualidade.
Deus não quer que ninguém seja pobre, Deus não quer que ninguém passe fome. Agora, uma série de coisas que eu já fiz no ontem precisa ser trabalhada hoje. Né? Nossa, muito interessante. Aí a interpretação de Deus, né? O que você falou, é o Deus É interno. o Deus que tem em mim. Porque o Deus nunca está fora. Contando, né? E não é nada disso. Olha que interessante, esclarecedor. Muito legal. Gente, mais alguém quer fazer uma perguntinha? Falta um minutinho para a gente terminar, para a gente fazer nossa prece final. Acredito que a gente já possa finalizar. Ô, Raquel. Oi. Eu posso falar só uma coisinha? Dentro do... Só para reforçar aquela questão que a Adelso colocou sobre a gente falar, né, que precisa de sofrer, né, sofrer demais para modificar, quando ele citou o livro dos Espíritos. Eu achei aqui, Adelso, questão 909, sim. Quando você falou, eu lembrei do Delcim, que deu uma palestra para nós, e o Delcim trabalhou essa questão 909. Eu estou querendo sim. Só colocar, Delcio, para reforçar a questão que não tem que sofrer para mudar. Então, é só ler aqui rapidinho, tá, Raquel? Porque o Kardec pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ele fala sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. E aí ele coloca uma coisa fantástica. O que lhe falta é a vontade. Perfeito. Quão dentre vós fazem, quão poucos dentre vós fazem esforços. A gente poderia até, vou sugerir, a gente trabalhar em algum tema da palestra sobre a questão da vontade. Pode, isso aí é tônica do livro do Emmanuel, Pensamento e Vida. A vontade que gerencia tudo. Porque essa questão aqui, ele coloca... A Cassinha já trouxe esse tema alguma vez, sobre isso. Ah, tá. Mas era isso. A questão... Ai, que bom. A questão do esforço insignificante, quando eu ouvi isso, eu fiquei meio desanimada, assim. Mas eu tenho que fazer pouco, eu estou fazendo tanto e não mudo, se eu fizer pouco, aí que eu não vou mudar mesmo. Mas não é assim, né? Tem a questão da vontade. Você sabe por quê? Sabe por quê? Assim, porque o que a gente, de tanto estudar isso, a Cassinha fala melhor do que eu sobre isso mesmo, mas assim, porque... Por que a gente precisa fazer esforço? A gente acha isso. Só faz esforço aquela pessoa que não tem força. É lógico. Por exemplo, eu dou um exemplo bem legal. Vamos supor, você tem 1 quilo, um pacotinho de arroz de 1 quilo. Você, quem é que vai fazer mais esforço para carregar esse 1 quilo? Você ou a sua netinha de 9 meses? Entendeu? Tipo isso. Entendi. Então, você tem força muito grande, você não vai sentir nada. Você vai pegar aqui com a mão. A outra pessoa tem que fazer esforço para conseguir realizar. Então, só faz esforço quem não tem força. Entendi. E só não tem força quem não tem vontade. Vontade que gerencia. Travou? Ah. É legal, né? Legal demais. Pensar nessas coisas. Muito interessante. Gente, nosso horário já deu, né? Então, nós vamos finalizar. Eu quero agradecer o Adelso imensamente, né? Todo o carinho que ele tem com a gente. Gente, eu que agradeço. Obrigado por tudo. Coração, muita gratidão por você. Então, agora nós vamos fazer nossa prece final, pedir para todo mundo relaxar, fechar os olhos. Querido Pai amado, agradecemos mais uma reunião, mais um banquete de estudos. Que, Pai, que nós possamos colocar em prática esse ensinamento no nosso dia a dia, nos nossos desafios cotidianos, que nós podemos lembrar do seu ensinamento, da sua palavra, sempre com amor. Nós pedimos também, Senhor, pelas pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, que possam orientá-las e iluminar.
e que nós possamos colocar em prática o ensinamento de hoje, pedindo todas as noites as orientações, que elas serão enviadas. Agradecemos essa oportunidade, que assim seja. Sim, Gente, sim. muito obrigada a todos pela presença, Boa né? noite. Foi um prazer. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, Vocês. gente. Até amanhã. Obrigado, gente. Muita paz Boa para nós. Tchau. Tchau, gente. Boa noite para Tchau. todos. Boa noite. Deixa eu parar de gravar.